Bom, vamos lá então. Na última aula, tá, a gente falou um pouquinho sobre... Começamos, né, a falar um pouquinho sobre a estrutura geral dos compiladores. Então, o que foi falado? O que é um compilador, né? Para que serve um compilador? Falamos sobre análise léxica, análise sintática, né? Sobre tokens, como funciona, o que cada um faz quando você executa um compilador básico, né? Ou seja, quando você escreve um código, né, um algoritmo, e você executa ele para testar, para fazer ele funcionar, numa plataforma IDE, num programa, que é, na verdade, é um compilador. Tá? Então, eu falei sobre o analisador léxico, né? Expliquei que compõe ele, falei sobre o sintático, tá? Os símbolos, beleza. Aí a gente começou a falar sobre o semântico, tá? Sobre o semântico. Então, eu vou terminar aqui falando sobre... Vou continuar, aliás, continuar falando sobre o analisador semântico. O que ele faz dentro dos compiladores. Tá ok? Vocês estão vendo a minha tela? Tá piscando para vocês a tela? Sim, tá. Tá? Deixa eu ver se eu posso trocar aqui para melhorar, para a gente continuar. Só um momentinho. Estou carregando aqui. Melhorou, né? Bom, continuando então, eu vou descer até onde eu parei, né? E a gente vai continuar, eu vou falar sobre hoje o semântico, analisador semântico, tá? O que será, o que é? Bom, esse analisador semântico, ele vem depois da fase aqui do sintático, né? Então, ou seja, você executou o seu programa-fonte, ele passou pelo analisador léxico, depois pelo sintático, depois chegou no semântico, tá? Um analisador semântico, né, utiliza uma árvore sintática determinada pelo analisador sintático para identificar operadores e operandos das expressões. Reconhecer esses erros. Ou seja, o semântico ele vai ver a sua lógica de programação, né? Se o seu algoritmo está certo, se você escreveu ele certo, né? Se a sua lógica está certa. Ou seja, vai verificar as variáveis, os tipos de variáveis. Por exemplo, eu tenho uma variável do tipo lá, inteiro. Você não pode colocar letra nele, né? Texto, tá? Então, ele vai verificar essa parte de lógica do seu algoritmo, tá? Então, é a parte semântico, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei um exemplo, né? Se você determinou que o código, a sua variável vai receber um número, ela não pode receber letra, é o que ele está dizendo aqui, tá? Tudo bem? Então, é isso que ele analisa. E vamos continuar, tem mais coisa. Por exemplo, para o comando de atribuição, ó, soma, a variável soma, recebe soma, que é ele mesmo, mais 35. É necessário fazer o seguinte análise. Ó, o identificador soma foi declarado? Então, tem que ver se a variável existe, se ela foi declarada, tá? No seu algoritmo. Em caso negativo, erro semântico, ou seja, que tipo que é essa variável? Tá? Você declarou a variável? Sim, mas que tipo que é? O identificador soma é uma variável? Sim. É um caso negativo, erro semântico. Ou seja, se não for uma variável, vai dar erro isso daqui. Tá? Essa expressão aqui vai dar erro. Ok? Aí aqui ele pergunta, ó, qual o escopo da declaração da variável? É local ou global? O que seria isso? Local
ele só é enxergado, essa variável é criada, ela só é enxergada por um determinado pedaço do código, do algoritmo. Tá? É chamado de variável local. Vocês não aprenderam isso ainda. Se ela for global, ela é enxergada em todo o algoritmo. Qualquer lugar que você use essa variável no algoritmo, se ela for global, declarada global, que é o que vocês estão aprendendo até o presente momento, tá? Então ela é enxergada. Agora, existe como você criar variáveis locais, que é o quê? Pedaços de código, né? Ela vai ser usada ali naquele pedaço e pronto, acabou. Saiu daquele bloco de código, você não conhece mais, ela não é mais reconhecida dentro do algoritmo. Imagine lá o algoritmo que você já viu no Visual G, por exemplo, que vocês estão vendo no caderno, quando você cria lá, né, início do programa, né, lá em cima, e você faz var e declara as variáveis. Naquele momento do var ali, as variáveis são globais. Tá? Depois você escreve o código embaixo. Mas você pode também criar, né, funções dentro do seu código. O que seria funções? Por exemplo, para que você entenda, o seu algoritmo é uma casa inteira, sua casa é inteira, certo? Então, se você colocar, por exemplo, a variável no corredor da sua casa, todo mundo vai ter acesso. Ou seja, os cômodos, todo cômodo da sua casa vai ter acesso. Então, ela é global. Agora, se você criar uma variável só dentro do seu quarto, por exemplo, só você enxerga ela. O quarto é seu, então é local. Só quem está dentro do quarto consegue visualizar essa variável, então é local. Só tudo faz parte da casa, de um algoritmo só. Entenderam? Então, a casa, repetindo, a casa seria um algoritmo. Os cômodos da sua casa seriam pedaços do código, seriam funções, tá? E cada cômodo da sua casa, se tiver uma variável declarada lá dentro, ela é exclusiva daquele cômodo. Então, ela é uma variável local, tá? Uma variável local. Agora, se você cria uma variável, por exemplo, no corredor da casa, onde todos os cômodos têm acesso, aí ela seria uma variável global. É isso que ele está explicando para a gente aqui, tá? Bom, aqui no último ele fala assim, ó, qual é o tipo de variável, soma? O valor atribuído no lado direito do comando de atribuição é compatível? Aquilo que eu falei. Se a variável soma aqui for tipo inteiro, isso aqui tá tranquilo, né? Ó, soma, que ela recebe ela mesma mais 35. Vamos supor que você cria a variável soma, né, do tipo inteiro, tá tudo certo. Aí você atribui o valor para ela 10. Aí depois você vem aqui na linha de baixo e coloca essa linha aqui, ó. Então, ou seja, a soma está valendo 10. Então, 10, soma, recebe 10 mais 35, 45. Então, tá tudo certo. Agora, se soma fosse do tipo texto, né, ia dar problema. Como é que você vai somar texto com número? Com valor numérico? Tá? Então, tudo isso, quem analisa é o analisador semântico. Tá? É para isso que serve ele. Na hora que você compila o teu programa, ele vai verificar se está tudo certo isso. Tá ok? É isso que o semântico faz. E depois do semântico? Ele gera o código intermediário, que está aqui, ó. O código intermediário. Vamos entender o que é isso. O gerador de código intermediário usa as estruturas produzidas pelo analisador sintático e verificadas pelo analisador semântico para criar uma sequência de instruções simples, denominada código intermediário. Está entre a linguagem de alto nível e a linguagem de baixo nível. Tá? O código intermediário é o que mais se aproxima do programa executável, porém ele passa por mais etapas até virar o executável final. Ou seja, eu falei que existe linguagem de alto nível, de baixo nível, esse aqui é intermediário, de médio nível. O que seria linguagem, rapidinho, de baixo nível? São linguagens, de baixo nível, são linguagens que conseguem comunicar diretamente com o hardware. Lembra do hardware, software que a gente viu? Tá? E MC, vocês verem isso também. Então, a linguagem de baixo nível, ele consegue conversar diretamente lá, por exemplo, com um processador, com um HD,
com a placa-mãe, tá? São programas para determinar, para controlar, né, os hardware de baixo nível. Vocês, garanto que vocês aprenderam a questão de formatar computador, né? Quando você formata um computador e instala um sistema operacional, vocês precisam baixar o quê? Dos hardware. Os caras chamados driver, certo? Para quê? Para que a placa de som funcione, para a placa de vídeo funcionar, principalmente para jogo, né? Para a placa-mãe funcionar, né? Essas linguagens de baixo nível são instaladas, são feitas diretamente para controlar esses hardwares, né? Para que eles possam funcionar, certo? Quase todas elas não tem nem interface, não tem nem telinha. Você instala, executa o programa, o instalador, e ele vai diretamente conversar com o hardware. É o software conversando com o hardware, tá? Depois de pronto, claro. E o alto nível? O alto nível são linguagens mais poderosas. Por exemplo, o Java, o C++, são linguagens capazes de ter uma dinâmica maior. Por exemplo, website, tá? Aplicativos móveis, programa em jogos, né? São programas que têm interface, que têm telinha, são programas chamados de alto nível, ok? Tudo bem? Então, nesse momento que a gente está conversando aqui, ó, código intermediário, ele está nos dois termos. Ele está entre uma linguagem de baixo nível e uma linguagem de alto nível. Por quê? Está sendo executado. Mas, para isso, ele já passou pelo analisador sintático, pelo analisador semântico, está gerando o código, está transformando o seu texto, que é o algoritmo, seu código-fonte, né, para ser interpretado em linguagem de máquina. Lembrando que os computadores só interpretam 0 e 1, lá binários, né? 0 e 1. Ok? Então, ele está fazendo isso, tá? Até ele ficar pronto, até ele compilar bonitinho e virar um exe, um programa executável. Aquele programa, quando você baixa no seu computador para instalar, você clica com o botão direito lá, avançar, instalar um programa, um jogo, alguma coisa. Tá? Então, ele está nesse meio aí, nesse intermediário aí. Continuando. A grande diferença entre o código intermediário e o código objeto final, que eu acabei de falar, é que o intermediário não especifica detalhes da máquina-alvo, tais como quais registradores serão usados, quais endereços de memória serão referenciados, entre outros detalhes físicos da máquina-alvo. O que seria isso? Na hora que você está fazendo um programa e executando, compilando ele, essa parte aqui do código intermediário, ele não está ainda vendo se é para Windows, se o seu programa vai rodar no sistema operacional Windows, no sistema operacional Linux, lembra? No sistema operacional OS. Por isso que quando você, por exemplo, é a mesma ideia do aplicativo para celular. Quando você vai instalar um mesmo aplicativo, ele pergunta, é para Android? Então, é esse daqui. É para iOS, iPhone? Então, é para esse outro aqui, é outro programa. Por quê? Porque ele precisa, né, tá falando aqui, ó, precisa trabalhar com os registradores das memórias, endereço de memória da máquina-alvo, tá? Então, são diferentes. Esse código aqui, intermediário, ele não verifica isso. Ele está sendo executado, ele está sendo construído, ele está sendo compilado para virar, né, o seu código escrito, né, em um executável, um programa pronto, ok? Possibilita a tradução do código intermediário para diversas máquinas. Olha só, aqui que eu falei, ó. Você tem Java, ó, Intel, MIPS, PowerPC, então eles comunicam, ó, várias linguagens com vários tipos de hardware. Mesma coisa que o código intermediário, ó. Tá? Várias linguagens, código intermediário, o processo que os hardware, que tipo de sistema ele vai trabalhar, o Intel, PowerPC e assim por diante. Tá? Que é a máquina-alvo. Depois que isso aqui passou essa fase, aí ele comunica um com o outro. Tá? É um desenho bem explicativo aí sobre o que está acontecendo nessa fase do código intermediário. E depois? Existe depois o código intermediário.
otimizador de código. É a fase, está terminando, ó. Então, todo esse caminho que vocês estão vendo aqui, né, ele faz muito rápido, a gente não percebe. Você cria um programa, executa esse programa, né, lá no Visual G, você executa o programa, o que acontece? Ele faz todas essas partes aqui, ó. Ele executa tudo isso daqui, ó, analisador. É muito rápido, tá? Tudo isso aqui é o compilador, a estrutura de um compilador, tá? Então, depois que terminou a fase aqui do código intermediário, ele vai para o otimizador de código. Vamos entender o que é isso, otimizador de código. O objetivo é melhorar o código intermediário de modo que o programa objeto, que é o programa que está sendo executado, produzido, ao fim da compilação seja menor, ocupe menos espaço de memória, né? ou mais rápido, tenha tempo de execução menor. A saída do otimizador de código é um novo código. Ou seja, vamos imaginar, né, o algoritmo que você fez, seu programa, ele tem lá, vamos por 10 mega, tá? 10 mega. Quando você compila, né, quando você compila o seu algoritmo e ele passa por todas as fases até chegar aqui no otimizador de código, ele faz o quê? Essa parte aqui. Ele pega teu programa, teu algoritmo, tá? E tenta diminuir o tamanho dele para que ele ocupe menos espaço de memória, para ele ficar menor, tá? O programa ficar menor. É que não sei se vocês já instalaram os jogos. Às vezes você instala baixa um programa, por exemplo, ele tem lá, né? Tem N programas, ele tem quase 1 GB o programa, o executável, a pastinha lá do programa. Na hora que você executa ele, quando você instala no seu computador, ele vai para quase o dobro. Ou diminui. Tá? Então, tem os dois lados da moeda. O otimizador aqui de código, ele quer diminuir. Então, ele vai eliminar bastante, assim, memória que dá para você não usar naquele momento. Tá? Ele vai otimizar o espaço aí de memória para que seu programa fique mais rápido ao executar e ocupe um tamanho menor aí de memória. Ok? Então, o otimizador de código faz isso. O otimizador não pode modificar o funcionamento do programa. Por exemplo, considere um trecho de programa em que aparece o comando, olha lá, x, variáveis, tá? Ó, x, o igual aqui é recebe. X recebe A mais B. Tá? Então, a variável x está recebendo o valor de A mais B. Este programa pode ser melhorado, tornando-se mais rápido e menor, se este comando for retirado. Mas para que o funcionamento do programa não seja alterado, deve-se verificar algumas propriedades, por exemplo. Ou seja, ele pode limpar o seu código. Ele não pode alterar. Se aquele comando que você criou, né, dentro do seu algoritmo, for removido e for prejudicar o teu algoritmo, o teu programa, ele não tira. Então, ele tem que verificar se pode ou não pode. E é o otimizador de código que faz isso. Ah, ele criou uma variável, por exemplo. Ele criou uma variável no programa dele, mas não está usando em lugar nenhum. Se a gente sabe que toda vez quando você cria uma variável, essa variável ela ocupa espaço em memória do computador. Então, vamos imaginar que você criou uma variável e você nem está usando. Tá? Você criou lá por criar, depois você ia usar, não sei, e não está usando, o que acontece? Ele vai jogar fora. Você não precisa daquela variável. Tá? Você não precisa daquela variável. Mas, se você estiver usando, aí não. Aí ele não tira. Olha aqui para você ver, ó, o comando é útil. Ó, o comando é útil, porque nenhum dos comandos executados posteriormente usa o valor da variável x, foi o que eu falei, ó. Tá? Perdão, o comando é inútil, porque nenhum dos comandos executados posteriormente usa o valor da variável x. É o que eu falei. Ele fez essa expressão aqui, x recebe A mais B, mas nunca ninguém usa, né, o comando. Então, ó, o comando x recebe A mais B nunca é executado. Por exemplo, está em seguida de um if cuja condição nunca é satisfeita. Ou seja, ele fala assim, ó, se for zero, nesse caso aqui, executa essa expressão aqui, mas nunca vai ser zero, por exemplo. Então, ele sabe que esse comando aqui, esse bloco de código aqui, if, gente, o que é if? É C, tá? If é C, tá? Em português. Então, se o valor for zero, valor de quê, por exemplo? Nunca vai ser executado esse if. Então, não tem porquê
tá no seu algoritmo. Então, ele vai verificar isso para você. Agora, se que ele falou aqui, ó, é inútil essa expressão, não está sendo usada, então ele joga fora. Agora, se for usado, ele não faz, ele não muda, tá? O otimizador de código não altera, ok? Continuando. Oportunidade de otimização. Suponha que a mesma expressão ocorra mais de uma vez em um trecho do programa. Se as variáveis que ocorrem na expressão não têm seus valores alterados entre as duas ocorrências, é possível calcular seu valor apenas uma vez. Entenderam? Ou seja, você colocou uma expressão mais de uma vez no seu código, tá? No seu algoritmo. Só que numa expressão não é usada e na outra sim. E os valores são os mesmos das variáveis. Então, não tem por que executar duas vezes. Tá? Então, ele executa só um só, que realmente vai interferir, que vai ajudar o algoritmo a funcionar perfeitamente. Tá? Então, ele verifica tudo isso para a gente, tá? O otimizador de código. É uma maravilha, ele quebra um galho da gente aí, do programador, tá bom? Olha só. Eliminação de subexpressões comuns. Operações que se repetem sem que seus argumentos sejam alterados. Podem ser realizados uma única vez. Exemplo, ó, sem atribuição A ou B entre as duas instruções. Ó. X recebe A mais B mais C. Y recebe A mais B mais D. Tá? Então, percebo aí que ele está falando assim, ó. Se não for alterar, beleza. Tá? Se não for alterar as instruções, pode otimizar ou não. Ó. Sem otimização, ele coloca a expressão aqui para a gente, e com otimização, as variáveis que são comuns, ele carrega, ele tira, né? Ele usa a mesma. Tudo isso para diminuir, tá? O espaço em memória, para deixar o programa muito mais rápido. Ele faz, na verdade, resumir um pente fino, né? A gente costuma dizer um pente fino do seu código, tá? Olha só, eliminação de código redundante. As instruções sem efeito podem ser eliminadas. Exemplo, ó, sem nenhuma atribuição A ou A e Y, tá? Entre as duas instruções, ó, X recebe Y, X recebe Y, tá? X recebe Y, Y recebe X, tá? Então aqui, ó, ele mudou. Ele não criou, ó. Se X recebe Y e aqui também X recebe Y, para que ter as duas? Se é a mesma coisa. Aí ele faz aqui, ó, X recebe Y, beleza. Y recebe X. Pronto, trocou. Tá? Tá? Então, se eu tenho aqui, eu tenho aqui. Então, a de baixo aqui não tem necessidade. É isso que ele quer dizer. Tá ok? E, por último, o gerador de código. Aí aqui já está na fase final do seu compilador, né, das fases do compilador. Tá? E o que, que ele faz? Qual é a parte dele? O que, que ele faz para a gente ajudar o compilador? O gerador de código produz um código objeto final, ele produz o programa final, o exe, né? Pronto, tomando decisões com relação à alocação de espaço para os dados do programa, selecionando a forma de acessá-los, definindo que registradores da UCP, né, Unidade Central de Processamento, serão usados unidades de memória, etc. Projetar um gerador de código que produza programas, objetos verdadeiramente eficientes é uma das tarefas mais difíceis do projeto de um compilador, tá? Então, é a hora que ele vai criar a parte final, ele vai criar o seu exe e ele vai decidir em que lugar da memória do seu computador ele vai armazenar esse programa, tá? Tá bom? Ó, um registrador é um local interno da CPU, onde os dados que foram buscados na memória são armazenados. O registrador é um circuito lógico que tem a finalidade de reter a curto prazo o conjunto de bits. Ok? Então, é só a parte final que ele vai decidir onde ele vai guardar
né, o seu programa exe no computador, na memória do computador. Ok? Tradução para a linguagem simbólica. Tradução ocorre segundo o gabarito definido de acordo com o tipo de máquina. Então, depende da máquina que você está sendo instalado o seu programa. Aqui ele dá um exemplo, né? X recebe Y mais Z. Aí aqui, ó, DD. Então, ó, 3 end, DD, os exemplos. 0, 1, 2, 3. Então, ele está dando exemplos de comandos aqui que pode ser armazenado em memória, em registradores de máquinas, tá? Tudo bem? Erros léxicos. Os erros léxicos, se você seguir aqui, ó, que a gente está falando, vamos seguir a estrutura. Ó, gerenciador de tabela de símbolo, tratador de erro, tá? Então, a gente está falando dessas partes aqui. Ó. Erro léxico. Os erros léxicos de grafia de símbolos são os mais fáceis de detectar e corrigir. O analisador léxico deve, da melhor maneira possível, recuperar-se deles sem causar reflexo para o analisador sintático e semântico. Então, a grafia, a escrita errada, os símbolos errados, quer dizer que é o mais fácil de ele reconhecer os erros. Tá? Isso que ele está dizendo. Alguns erros comuns, como os respectivos tratamentos, são, ó, identificador com mais caracteres que o permitido, ou seja, o que é identificador? Variável. Identificador é uma variável, já falei lá em cima para vocês. Tá? Tratamento. Erro e tratamento. Deve ser todo identificador acusar o erro, truncar o excesso de caracteres e entregar o símbolo truncado para o sintático. Ou seja, ele trava, ó, não cabe, por exemplo, o que ele quer armazenar, o valor que ele quer armazenar nesse identificador, que é a variável, não cabe. O léxico que vai verificar isso. É análise léxico. Então, já é um erro, né? Depois aqui, ó, constante numérica maior ou menor que o limite superior. Foi o que eu falei. Vamos supor que você declara uma variável inteiro. Essa variável inteiro, ela vai ter um X de armazenamento. Se você colocar um número muito grande, vai lá, 100 bilhões, trilhões, tá? Ele não vai armazenar, ele não vai conseguir. Por quê? Quando você declara variável, ele aloca um espaço de memória por determinado tipo de variável que você declarou. Se você colocar um valor muito grande, aí não vai, né, ter como armazenar esse valor aqui. Então, vai dar problema. Aí vem o tratamento aqui, ó. Deve ser toda constante acusar erro, mudar o valor para o limite superior, inferior, entregar o símbolo ajustado para o sintático. Aí o Lex faz o quê? Ele quebra. Ou ele transforma a variável que você criou numa memória mais potente, que são os tipos de real, inteiro, né? A gente está falando aqui, tem tipo variáveis lógicas, que é verdadeiro ou falso, tem o tipo de variáveis texto, né? Tipo de variáveis caractere, né? Texto e caractere são quase a mesma coisa, ok? Então, ele dá um exemplo aqui, ó, não cabe o C é validado porque o número deve ser octagonal, se é hexadecimal, se é binário, se é octagonal, se é números decimais. Então, tudo isso ele vai tratar para a gente aqui, tá? E aqui continua as expressões, ó. Tá, ó. Inserção de caracteres, símbolos estranhos. Então, o que é isso? Ó? Mais e mais. Isso aqui ele não conhece, tá? Não dá para duplicar, ó. Tá errado, você duplicou mais aqui, então ele já sabe que tá errado, né? O de baixo aqui, ó, operador tá faltando. Aí aqui no caso, você colocou 2, aqui já tem um só. Como é que você vai somar a variável parque 1 mais parque 2? Não tem o soma aqui o operador, tá errado. Aqui, ó, ele fala for e recebe 1 util 10. São comandos, tá? Isso aqui são comandos de linguagem de programação. O util usado no lugar do to, aqui seria um to, for, ou seja, vai de 1, que é o repetição. For, para quem não sabe, é o para, tá? É repetição. Vocês devem ter aprendido já isso, para, tá? Então, tá errado a escrita aqui. Não existe a palavra util aqui, util, tá? A mesma coisa aqui embaixo, while. O que é o while? O while é enquanto,
enquanto for, faça, tá? Tá escrito errado o while, ó. Will, I e H aqui, ó, é o while. Então, esse tipo de erro, quem faz? Os erros sintáticos, tá? Então, aqui é os erros léxicos e aqui é os erros sintáticos. É a escrita, tá errada a escrita, então acontece esse tipo de erro, ele já sabe identificar aí para vocês. E os erros semânticos? A fonte principal de erro semântico é a falta de declaração de identificadores, né, a incompatibilidade de tipo. Ou seja, você não declarou a variável e você quer usar. Você criou uma variável lá embaixo, mas não sabe que tipo que é, nem aquela variável soma. Você não declarou soma. Por exemplo, se você não declarou soma e falou que tipo que ela é, você não consegue fazer nada operacional com ela. Você não consegue atribuir valor. Ele não vai conhecer que é um identificador, tá? Ele não vai conhecer que é um identificador. Como é que você quer? Identificador é variáveis, para quem não está lembrando. Então, ele não vai saber o que, que é. Tá? E aí, o que mais? Ele fala aqui, uma boa forma de se fazer isso é incluir na tabela de símbolos, né? Tabela de símbolos, um identificador não declarado, assinalando sendo a mesma que o identificador foi incluído corretamente. Ele está dizendo aqui, em poucas palavras, que você tem que verificar, né, se todas as variáveis foram declaradas e se os tipos que elas estão sendo atribuídos valores a elas são compatíveis. Então, se você declarou uma variável tipo texto, ela só pode receber texto. Se você declarou uma variável tipo inteiro, ela só pode receber inteiro. Tá? Tudo bem? Então, é isso que o semântico faz. Se está tudo certo, ele verifica isso. Beleza? Aqui eu deixei a referência de onde tem esse conteúdo, né? Caso você queira dar mais uma aprofundada, mais uma estudada sobre o assunto, tá aqui nesses links, é só você acessar esses links, tá? E dê uma olhada, tá? Dê uma lida aí. Bom, gente, então a parte de compiladores é isso que eu queria passar para vocês, tá? A parte de compiladores é esse. Alguém tem alguma dúvida? Tá? Então, essa é a estrutura geral de um compilador. Tá? Então, ele passa por essas fases aqui abaixo. Tá? É muito legal, né? Você vê um programa assim, você nem imagina tudo isso aqui é feito naquele momento que você clica o botão para executar um programa. Tá? Então, você faz o seu algoritmo, escreve um código, coloca dentro de um programa chamado de IDE, né? Um compilador, e ao executar esse compilador, ele passa por todas aquelas fases que eu acabei de falar para vocês, para poder, se tiver tudo certo, para poder gerar o executável. Muito legal. Alguém tem dúvida? Nenhuma? Bom, então eu vou deixar por aqui, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu vou deixar por aqui, vou encerrar aqui essa aula, tá? E eu vou colocar lá uma atividade para ser feita sobre compiladores, tá? Até dia 31, até segunda-feira, tá? Vou deixar para essa semana aí. Por que dia 31? Porque dia 31 fecha o nosso POAD, ok? Tá? Então, eu vou encerrar por aqui, gente. Fique com Deus, boa semana, Deus abençoe vocês.